Capítulo 2. Deus falou. Lê Hebreus 1:1-4. O seu apetite foi um pouco provocado? Você sente que gostaria de conhecer melhor esta carta de que falamos na introdução? Se este for o caso, podemos começar já. Como essa tão útil e maravilhosa carta se inicia? O apóstolo vai direto a um assunto. Ele começa assegurando-nos 4 coisas e, com isso, prepara nossa mente para aquilo que se seguirá. Vejamos o que são. Primeiro, o fato de uma revelação divina. Deus falou. Existe um Deus. Esse ponto não precisa de discussão. Nossa própria consciência sabe que é verdade. Não precisamos adivinhar como Deus é. Ele falou. A verdade é que nem homem nem mulher o descobriram, mas ele se revelou. Deus se deu a conhecer. Sendo assim, nossa maior obrigação é óbvia. Não é indagar, especular, filosofar ou adivinhar, mas sim ouvir o que Deus revela a respeito de si mesmo e obedecer. A pergunta que nós mortais devemos fazer não é como essas coisas são possíveis, mas sim o que exatamente Deus disse. 2. A realidade do Antigo Testamento como revelação divina. O Antigo Testamento é verdadeira revelação divina. Havendo Deus outrora falado, contudo, temos de observar que ele não falou apenas uma vez. Não disse tudo o que tinha a dizer numa só tacada. Falou muitas vezes e de muitas maneiras. O Antigo Testamento é uma revelação progressiva. Deus revelou alguma coisa. Depois ficou calado. Mais tarde disse mais alguma coisa e então calou-se. E assim foi ao longo dos séculos. Mas então mais e ainda mais foi revelado. Deus nem sempre se revelou do mesmo modo. Às vezes falou em voz audível. Certa vez escreveu algo com o próprio dedo. Às vezes usou visões. O mais usual era que seu espírito viesse sobre um homem de tal forma que esse homem conseguiria expressar seus pensamentos em palavras exatamente como Deus queria. Uma revelação seguiu a outra, mas todas elas foram incompletas. Por exemplo, Abraão ouviu Deus falar. Foi um privilégio que muitos anos mais tarde Moisés, Davi e outros experimentaram. Cada um deles sabia que não recebera a palavra final de Deus, porque o Messias prometido ainda não havia chegado. Mas ainda sabiam que Deus falaria novamente, nem exatamente quando seria dada a sua revelação final. Ninguém deve desprezar ou desvalorizar o Antigo Testamento, mas também não se deve supervalorizá-lo. É a autêntica revelação divina, mas que veio de forma esporádica, fragmentada, variada, progressiva e incompleta. Ao iniciar sua carta, é importante o apóstolo mencionar tudo isso. Seus leitores estão pensando em desistir do cristianismo, em voltar ao judaísmo. Precisam saber, desde o começo, que se fizerem isso, estarão voltando para uma revelação incompleta. É verdade que Deus falou no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não contém tudo o que tinha para dizer, é apenas uma parte do quadro. 3. A superioridade de Cristo como revelação divina.
Nesses últimos dias, Deus falou novamente. O apóstolo, é claro, está escrevendo em grego e suas palavras também podem ser traduzidas por no final desses dias. Noutras palavras, novamente Deus falou. Mas desta vez essa é sua última revelação. Agora que essa última revelação foi dada, não há mais nada a dizer. Essa revelação não está fragmentada, é completa. Não é temporária, é permanente. Não é preparatória, é final. Não veio por diversos modos, mas está encerrada naquele que é supremo. A revelação de Deus em Cristo Jesus é de caráter superior porque é completa. É superior no tempo porque nenhuma revelação virá depois dela. É superior em seu destino porque foi feita a nós. É superior em seu agente porque, diferente do Antigo Testamento, que veio por meio de fracos profetas humanos, veio por meio do próprio Filho de Deus. Observe que existe uma continuidade, mas também um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus não é o instrumento de Deus, ele é o próprio Deus. A palavra final que Deus falou ao mundo vem por intermédio de seu Filho. A palavra Filho, que aqui encontramos, é central para toda a carta aos Hebreus. Ocorre 7 vezes, sempre em lugares cruciais na argumentação do apóstolo. 4. As provas da superioridade de Cristo. O apóstolo poderia ter dito diretamente o que Deus falou por meio de seu Filho. É que nós teríamos esperado. Em vez disso, ele interrompe numa descrição das glórias do Filho. Faz isso para mostrar-nos que a revelação de Deus, através do Filho, realmente é superior a tudo quanto antes fora experimentado ou conhecido. Ele nos diz 7 coisas sobre Jesus. 7 é um número importante na Bíblia. É o número da perfeição. Assim, o apóstolo nos diz 7 coisas sobre o Filho como mais de um modo de destacar em nossa mente o fato de que Cristo é perfeito, tanto em si mesmo quanto como revelação da divindade. Nós o vemos como 1. Cristo, o herdeiro. Isso no versículo 2. Imagine uma pessoa muito rica que possua apenas um único filho. O que acontece com suas riquezas quando ele morre? Passam para o filho, assim como vão para ele todos os títulos e privilégios. Tudo está agora nas mãos do filho e todos os olhos se voltam para ele. Claro, Deus, o Pai, não pode morrer, mas o apóstolo utiliza esta figura para ajudar-nos a entender que tudo que pertence por direito a Deus pertence a Cristo. Em especial, Cristo é a coroa, o clímax e a consumação da história. Todo o futuro pertence a Ele. Vem a hora quando todo o olho estará fixo nele e verá quem Ele realmente é. 2. Cristo, o Criador. Isso no versículo 2. Cristo é o fim de todas as coisas, mas é também o seu começo. O original em grego no versículo 2 diz que ele é aquele por meio de quem Deus fez todas as eras. Noutras palavras, não apenas o começo e o fim estão nas mãos de Cristo, mas também tudo que está entre o começo e o fim. E este é aquele através de quem Deus falou naqueles últimos dias. 3. Cristo, o Revelador. Se você encontra no versículo 3, agora nos é dito quem Cristo é eternamente, o que Ele é em si, antes de existir qualquer outra coisa. Ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata
de seu ser. É o esplendor, o brilho irradiado de Deus. É a representação exata de seu ser, em sua essência, a divindade. O ser de Deus é indivisível. Ele só pode ser conhecido por alguém que é eternamente gerado do Pai. Ninguém pode ver, jamais viu, jamais verá o Pai. Nós o enxergamos quando olhamos a gloriosa segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Deus. No entanto, procede eternamente do Pai. Onde quer que alguém tenha visto ou experimentado algo de Deus, foi a Jesus Cristo que ele viu e experimentou. Cristo, o sustentador. Isso você pode encontrar no versículo 3, parte 4. Agora nós é dito qual a relação de Cristo com o universo. O que impede o mundo de se desintegrar ou deixar de existir? Que poder mantém coeso todos os átomos e moléculas? Momento após momento, ano após ano, século após século, o universo continua existindo. Qual a explicação? Sua existência contínua não é apenas algo que acontece. A palavra de Cristo o trouxe à existência. Uma palavra de Cristo acabará com tudo, e é essa mesma palavra que mantém tudo coeso. Paulo diz o mesmo em Colossenses 1,17. Nele tudo subsiste. 5. Cristo, o Redentor. Isso você encontra no versículo 3 também. Esta pessoa gloriosa, quem o apóstolo descreve, é o Redentor dos crentes. Desceu do céu para a terra, aquele que é Deus e Senhor de tudo. Seu abrigo foi um estábulo, e seu berço uma manjedoura. Com os pobres, rudes e humildes, viveu na terra, nosso Santo Salvador. Mas Cristo fez mais que isso. Sozinho foi crucificado, sangrou, morreu ali, e por esse ato fez a nossa purificação dos pecados. Retirou o pecado de todo crente de todos os tempos. Ele limpou a ficha deles, destruiu cada obstáculo que impediu os crentes de desfrutarem da comunhão com Deus, tornando-os puros perante seus olhos. Meus pecados foram tratados por uma pessoa, a pessoa a quem os versos acima se referem em toda a sua magnificência, aquele por intermédio de quem Deus falou nesses últimos dias. 6. Cristo, o dominador. Versículo 3. Ele foi crucificado, mas onde está Cristo agora? Ele não está morto, mas ressurreto. Não apenas ressurreto, mas elevado. Não apenas elevado, mas glorificado. O eterno Filho de Deus, que se tornou homem, está assentado como o Deus homem no lugar de sua glória anterior, à direita da majestade. Nas alturas. Está assentado, pois completou a obra que veio realizar. Nenhum sacerdote no Antigo Testamento se sentou enquanto cumpria seu dever, pois o trabalho não havia sido finalizado. Como Cristo é diferente. Seu sacrifício único e eficaz está acabado, consumado. 7. Cristo, o mais elevado. Isso você encontra no versículo 4. Nenhum anjo, nem o mais exaltado de todos, se atrevia a estar-se na presença de Deus, muito menos a sua mão direita. Mas Cristo é mais elevado do que o mais elevado dos anjos. Ao contrário deles, não é um servo, é o Filho eterno. O lugar onde está assentado é o mais elevado em todo o universo,
e é seu por direito. É sua herança. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, profeta, por meio de quem fala Deus. Sacerdote, por quem os pecadores se aproximam de Deus. Isso está no versículo 3. E rei, reina como Deus. Se encontra nos versículos 3 e 4. Se você nunca se aproximou de Cristo, foi deste Cristo. Se seu coração está frio em relação a Ele, tal frieza está relacionado a este Cristo. Se está pensando em abandonar a Cristo, é este Cristo que está considerando abandonar. Afastar-se de Cristo é afastar-se de algo imenso para algo menor. Muito, muito menor. É afastar-se do ser mais glorioso que há em direção a algo comum. É dar as costas ao esplendor da glória de Deus para andar nas trevas exteriores. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, Jesus, meu Senhor. Ele é o Rei poderoso, Senhor de tudo. Seu nome é maravilhoso, Jesus, meu Senhor. É o Senhor pastor, a rocha eterna. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Prostrem-se diante dele em amor e adoração. Seu nome é maravilhoso, Jesus, meu Senhor.